Bom dia. Vocês lembram que na última vez que eu estive aqui, eu fiz o mesmo esqueminha aí de trazer o texto para que seja lembrado em casa, que vocês voltem a ler. Então, lembrados que eu falei que há muitos anos lá no Allan Kardec de Cambé, eu inventei de fazer uma pesquisa rápida no outro dia da palestra de oradores que o seu Hugo convidava, né, os maiores oradores, os mais importantes do Brasil, passaram pelo Allan Kardec de Cambé. Divaldo ficava lá na casa do seu Hugo, o Raul, Luísa Pires. Tá? No outro dia da palestra, a gente tinha outros trabalhos, e eu perguntava para as pessoas: daí, como é que foi a palestra ontem? Nossa, mas que maravilha, que maravilha, nossa, me emocionei, até chorei e tal. Tá, mas qual foi o tema? O tema. O que o orador falou? Falou bonito, mas nossa, chorei. Sim, mas o que ele falou? A gente esquece disso. No outro dia, já passou. Então, lá na Casa da Minha eu inventei esse negócio aqui. A gente leva, dá o texto e depois volta a falar, que é assim que é o nosso aprendizado. Alguém já percebeu que está errado o nome do padre, né? Porque eu passei por telefone quando esse texto aqui, se você buscar religião e espiritualidade, não está o nome completo dele. Eu passei por telefone para quem fez isso aqui para mim. Então por isso que saiu faltando letra e sobrando letra. Mas é importante se diga algumas coisas. Kardec foge, nós estamos no mês de outubro ainda, né, pessoal? Nós estamos ainda falando desse apóstolo, que foi o professor Hippolyte Léon Rivail, Denisard Rivail, que é tão importante nas nossas vidas. Ele fugiu na época, porque já estava desgastada a palavra religião, o conceito das velhas religiões já estava sendo observado pelos pensadores que não estava indo bem. Né? Vocês lembram que antes de Kardec, um espírito muito importante que reencarnou, que foi Napoleão, que vinha preparar a França para o advento do Consolador, Napoleão, quando foi ser coroado na Catedral de Notre Dame, ele empurrou o Papa, que vinha com a coroa, pegou a coroa e ele colocou na cabeça. Aquilo ali simbolizava o começo de uma distensão, de uma briga entre o poder do Vaticano sobre a política, sobre o rei, sobre o imperador, sobre todo mundo. Então, é importante que a gente entenda por que Kardec fala que a doutrina espírita era ciência, filosofia, com aspectos morais que nos religam a Deus. E aí vem um pensador, talvez o mais importante pensador brasileiro, que foi, porque os livros dele estão aí, Herculano Pires, que escreve um livro muito importante que se chama Agonia das Religiões, mostrando o quanto que o tema que nós vamos abordar hoje aqui. Aqueles rituais religiosos que Kardec eliminou todos, que continuam aí, e isso vai sendo desgastado, isso não nos religa. Então eu gostaria que vocês, e voltando lá antes, em Jesus, quando ele fala assim, os meus discípulos, porque às vésperas da última ceia, os fariseus estavam pressionando. Quem é aquele cara que está sentado ali que vai falar segunda-feira na Casa do Caminho? Levanta a mão aí. Você vai falar segunda-feira na Casa do Caminho. Eu estou fazendo uma propaganda aqui. Não falha. É que
era cabeludo que nem eu antigamente, agora tá careca. Faz tempo que eu vejo ele. Faz tempo que eu não vejo ele. Então, os meus discípulos, Jesus fala lá para os fariseus que estavam pressionando, como que seriam reconhecidos no levante? Como que seriam reconhecidos quando achavam que Jesus era um Barrabás melhorado, que ia fazer uma revolução armada para se livrar do império. E André sobe lá e pergunta para Jesus, olha, eles estão aí perguntando, como que seríamos reconhecidos? Daí um pouco André desce emocionado, chorando, e fala para os fariseus, Jesus falou, Jesus deu o sinal, qual é? Ele disse que seremos reconhecidos por muito nos amarmos. Aí o fariseu, chefe, deu uma gargalhada e falou, eu não falei que a gente estava perdendo tempo com o filho do carpinteiro? Vamos embora. Viraram as costas e foram embora. E o André ficou, porque o André, na vibração de Jesus, entendera aquilo ali. E os fariseus queriam fazer um levante, que Jesus não tinha nada a ver com isso, né? Então, vamos na última frase do texto que está na mão de vocês, para depois entrar. Essa última frase não é do padre Pierre Teilhard de Chardin. Não é. Ela é de Eurípides, que é importante para a gente entender o texto. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nós não somos daqui, nós somos de lá. Nós somos do andar superior. Às vezes nem tão superior, mas somos do andar de cima, vamos dizer assim. Esse primeiro andar aí, às vezes, é problemático, mas nós somos de lá. Então, esse entendimento é importante que a gente tenha. E quem foi o padre Pierre Teilhard de Chardin? Ele nasce em Lyon, em 1881, se não me engano, e ele vem desencarnar em 1955 em Nova York. Vocês vão entender por que ele teve que fugir para Nova York. Vendo a proposta que ele tem. Ele é filho de uma mãe católica, beata, uma mulher muito forte na sua fé, e de um pai cientista, um pai biólogo. E ele queria unir as duas coisas, né? Eu falo assim, se ele tivesse lido Kardec, não leu Kardec, mas provavelmente, como ele viveu em Paris, na Cidade de Luz, que já estava, né, nessa época impregnada em alguns pensadores por Kardec, talvez ele tenha ouvido falar. Então veja as coisas que ele diz. Você não precisa concordar com tudo, nós não precisamos concordar. Ele deve ter escrito isso aqui na virada dos anos 1800 para 1900. Eu gosto de dizer que a importância dos anos 1800 para nós foi uma coisa, quando antes de Kardec chegou a anestesia, quando antes de Kardec chegou os conceitos de Pasteur, e foram coisas maravilhosas que aconteceram. E esse pensador aqui, a mãe dele coloca ele para ser um padre, mas ele é um espírito já emancipado. Então me acompanhem aqui no estudinho, viu, pessoal? Isso aqui não é uma palestra, isso aqui é um estudo, que eu acho que é o que o Centro Espírita se faz aqui. As pessoas motivadas por esses temas procuram os grupos para formar pequenos grupos de estudo, que é extremamente importante para nós, o estudo aprofundado dos temas. Então ele diz assim, a religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é apenas uma. Aí já começa uma diferença muito importante, né? A religião é para os que dormem, a espiritualidade é para os que estão despertos. Daqui um pouquinho ele vai dizer o que é desperto, é despertar da consciência, que é o que a doutrina espírita veio fazer. A doutrina espírita vai fazer todas as suas ações, que são maravilhosas, que devem continuar, etc. Mas o mais importante que a doutrina espírita, a missão da doutrina espírita, é o despertar da consciência do homem. A religião é para aqueles que necessitam,
que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz interior, que é a consciência, a voz interior. Nós não temos que ser guiados. Tem uma coisa importante por alguém. Ao despertar a consciência, você tem que ser o sacerdote do seu lar. E a sua mulher a sacerdotisa. Mesmo com carências e dificuldades. Nós não podemos terceirizar o processo de espiritualização, pessoal. O que a gente vem fazendo desde de 3 séculos depois de Jesus. Quando do 3º ao 5º século, quando o movimento dobrou a esquina, né? Quando vocês veem esquina de pedra, vocês entendem por que a coisa degringolou. O que passou a ser um movimento totalmente diferente daquele que Jesus queria. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo e questionar tudo. Os dogmas, né, que a gente obedeceu durante 2 milênios, hoje a gente tem que raciocinar sobre isso, cheio de dogmas. A religião ameaça e amedronta. A espiritualidade lhe dá paz interior. Eu acho muito bonito isso aqui. Herculano chega a dizer que é um absurdo você colocar o seu filho numa escola que lhe introduz os conceitos de inferno. Ameaça e amedronta. Meu Deus. Como é que você vai colocar os seus filhos, os seus netos e permitir que lhe dê o conceito de inferno ou de um céu beatífico, ilusório? Esses espíritos que estão vindo aí, pessoal, não aceitam mais essas coisas. Não aceitam mais. São farinha de outro saco, né? Quem tem netinho aí sabe, quem tem filho novinho sabe. São muito inteligentes. E a gente vê essas histórias da carochinha. O que acontece? Eles fogem. Na adolescência, eles abandonam o centro espírita, o catolicismo, aonde eles estiverem. Por quê? Porque dizem tanta bobagem para eles que eles não suportam. A religião fala, olha daqui, ó, fala de pecado e de culpa. A espiritualidade, ele diz, aprenda com o erro. Né? Por injunções da minha família, eu falo que eu nunca fui criança, sempre que eu já nasci velho, me levaram para fazer a catequese. E meu pai espírita, dirigente do centro espírita e tal, falou, vai, não tem problema, pode ir. E eu fui. E eu cheguei lá, me explicaram que o padre tem uma tela ali, naquele negócio, naquela gradezinha, aquela treliça, tem uma tela, e que não iria identificar. Seu nome? Júpiter. Quando eu falei Júpiter, ele levantou o negócio. Eu enxerguei aqueles olhinhos azuis assim. Ele falou, fala os seus pecados. Já travou, né? Não tenho nenhum pecado. Não, você tem. Não tem. Nossa, eu era pequenininho. E o meu pai me ensinou que eu tenho que confessar para Deus, e não para o homem. Não, ele é louco. Aí já deu certo. Então, ameaça e amedronta. Quando ele quis falar dos pecados, que não sei o que, o padre percebeu que eu não era bom da cabeça. Eu não vou brigar com esse moleque aqui, porque tinha um monte de moleque, coitado do padre. Coitado do padre, não tinha nada a ver com as minhas broncas, né? Mas por que botaram um espírita para fazer comunhão? Ué, mas se não era pequenininho? Sim, mas eu sou espírita antes de reencarnar. Eu já contei para vocês da regressão de memória que o Zé Antônio fez comigo. E eu fui para o mundo espiritual. Falou, depois da barriga da mãe, volte para um evento importante antes da barriga da mãe. Eu, onde é que você está? Eu falava, alto, muito alto. Mas onde que é? Eu falava, só tem um sol para cima. O Zé ficava nervoso comigo. Mas o que é? Não sei. E o que está fazendo agora? Eu estou numa reunião. E o que é essa reunião? Eles estão me dando um programa. O que eu vou fazer? E qual é a importância do programa? Aí eu me emocionei, né? Extremamente emocionado.
lá. O que é? Insistiu, eu falei, doutrina espírita. Doutrina espírita. Esse era o programa. O resto é sucessório. Então, pessoal, vocês também passaram por essa reunião. Todos nós, antes de viajarmos para o outro matéria, passamos por uma reunião onde nós recebemos um programa que a gente chama hoje de programação reencarnatória. E muitos de nós, a maioria de nós, porque os espíritas, a família espírita brasileira é muito pequenininha. Todos vocês receberam no programa o frontispício do programa, a letra A, o título do programa, doutrina espírita. Então não foge da raia. Nós estamos fugindo da raia. Não pode. Porque nós voltamos na reunião depois. E eu estou falando de causa própria, né? Porque com 78, 79, já perdi as contas. Quando eu esqueço o livro para tentar, que idade que eu tenho, né? Então tem que estar preparado, porque vai voltar na reuniãozinha. Mas daí, cara. Você pediu papai, mamãe, o melhor país do mundo. Nós não estamos em Gaza, né, pessoal? Não estamos. Não temos condição. Somos muito frágeis. Nós estamos no grande hospital chamado Brasil. Nós estamos nos preparando para herdar a terra. Os mansos herdarão a terra. Mas eu estou longe de ser manso. Nossa Senhora. Hein, Gazanel? A gente é manso? Meu Deus do céu. Hã? Totalmente. Meu Deus. Pergunta para a dona Lúcia. A religião fala de pecado e culpa, né? Isso me diz a pedra no ar. A religião reprime tudo, te faz falso. A espiritualidade transcende tudo, te faz verdadeiro. O que reprime? É pecado. É pecado. Eu ouço as histórias da Tânia, que estudou em colégio de freira, até os 16 anos. E ela conta como que era lá a repressão no colégio de freira. Os absurdos. A repressão é enorme. A religião não é Deus. A espiritualidade é tudo. O importante é Deus. Aqui, pessoal, aqui o padre Pierre de Charan já tinha mudado para a América, porque iam levar, não existia mais o Santo Ofício, mas poderiam reeditar o Santo Ofício, porque tinham acabado de reeditar o Santo Ofício em Barcelona, na queima dos livros, facilmente reeditariam o Santo Ofício. Não estou falando, pessoal, não estou falando mal da Igreja Católica, eu estou falando mal dos homens. Dos homens. Né? Quando perguntaram para o Chico sobre a Igreja Católica, ele falou assim: nós temos que agradecer porque eles trouxeram Cristo até hoje para nós. Nós temos que respeitar a Igreja Católica. Nós temos que respeitar Lutero e o movimento. Com certeza. Agora, nós temos que ver o que o homem faz com a Igreja Católica. Né? Quem que fez a Inquisição? Quem instalou o Santo Ofício? Foi a Igreja? Não. Foi os bispos, a mão do Papa. Esse mês a gente está falando de Ian Rose, né? Que veio ser Kardec. Quem que levou o Ian Rose para a fogueira? Foi o Papa. Chamou ele para conversar e pimba, fogueira. Jordano Bruno, Ian Rose. O Galileu afinou. Senão ia também, antes deles. A religião inventa, a espiritualidade descobre. A religião não indaga nem questiona. A espiritualidade questiona tudo. Não indaga nem questiona. Como é que é? É dogma? Não, isso é assim. Não discute. Não discute. Uma das dores dos meus filhos foi quando um dos amiguinhos de um dos meus filhos, um moleque lindo, maravilhoso, atleta, deu um tiro na cabeça. Discutiu com o pai e deu um tiro na cabeça. Foi há 30 anos, 20 anos atrás. E nós fomos, a sala toda foi na missa. E para ele, 3 horas da tarde. E o padre não falou o nome dele. Então, a molecada da sala foi lá perguntar ao padre por que não falou o nome dele. Porque é proibido pela igreja, porque ele está no inferno.
O suicida está no inferno. Mas como é que é esse inferno? É forever. Para sempre. Oh Senhor, meu Deus. Você me cria para me botar para sempre num caldeirão fervente. E não contente com isso, você bota um cara com um tridente me espetando. Nossa, quanta bondade, né, Senhora? Então, é o que a garotada está falando para nós hoje. Como você vê com os conceitos de inferno, né? Quer dizer, a religião inventa. Mas quem que inventou isso? Os homens, né? Fomos nós. Aí também pega, né? Quem que estava lá atrás na Inquisição, hein, pessoal? Nós. A gente não era Marte, não, né? A gente não foi Marte, não. A gente não foi trabalhador da primeira hora. Nós somos da altíssima hora. Por piedade, por bondade divina, trabalhadores da altíssima hora. Por quê? Porque não aceitamos os convites das primeiras horas. Fácil de entender. A religião é humana, é uma organização com regras. A espiritualidade é divina, sem regras. Lógico. As organizações humanas é que está sendo questionado pelo padre Pierre de Archard. Não o divino, não as coisas sérias, mas a questão humana. A religião é causa de divisões. Nossa, olha o que está acontecendo no mundo aí, né? Tudo em nome de religiões, hein, pessoal? Tudo nasceu lá atrás em nome de religiões. A espiritualidade é causa de união. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, diz Jesus. Seremos reconhecidos por amarmos nós e o pessoal da minha família que é católico, ou se tiver alguém evangélico, por muito nos amarmos. Às vezes nós estamos longe disso. A religião lhe busca para que acredite. A espiritualidade você tem que buscá-la. Você tem que buscar. Nascer de dentro de você. A religião segue os preceitos de um livro sagrado. A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. Aqui já estava fogueira para ele, né? Aqui já estava fogueira. Você achar o sagrado na Seixonoye. Eu estive lá na clínica, que eu tenho de dependentes químicos, uma família da Seixonoye, um rapaz, uma pessoa muito lúcida, e ele me deu de presente um dos livros da Seixonoye, e eu comecei a ler e falei, isso aqui é Kardec, cara. Ele falou, Aí até apelidou de Kardec japonês. Preconceituoso, né? Kardec japonês. A religião se alimenta do medo? Isso. A espiritualidade se alimenta na confiança e na fé. Isso é o que eu acho bonito, né? Como é que nós vamos ter medo de Deus? Como é que nós vamos ter medo da espiritualidade? Nós temos que ter confiança e fé. Aonde que está a confiança? Na minha experiência familiar, é na história dos 2 filhos adotivos que nós temos. Eles confiaram na espiritualidade. Não confiariam em nós. Eles vieram foi uma trama tão fantástica para chegar, que se a Tânia tivesse entrado no hospital evangélico 30 segundos antes, ou 30 segundos depois, não teria encontrado o Tiago, que estava saindo para ir para a Anália Franco num bercinho. Não teria encontrado. Ela e o André, os 2 médicos, né? Olharam e ela se apaixonou por aquela lagartixa de parede, porque parecia uma lagartixa de parede, transparino, ela era um transparino, mas bem feinho, pálido, anêmico, né? Aí quando eu cheguei na Antusa, uma semana depois, a Antusa, né, é uma coisa incrível, assim, a divinidade da Antusa. E a primeira vez ela olhou para mim e falou, ela era muda, né, anã, e falava Jesus, água e Itabaiá. As 3 palavras que ela falava. E ela olhou para mim e falou, eu era médico, e que eu tinha um filhinho. Olhou para a Tânia e falou, vocês têm um filhinho. O Tiago tinha 1 semana. E a gente estava marcada a viagem, nós fomos. Ele falou, você bota o esteto
vai no coração dele, e aqui, que ele está com anemia. Ela falava e o Zé Maria traduzia. Ninguém entendia a linguagem dela. Porque o pai, ó, e eu já levantei o bigode. Mas eu não fumo nem bebo. Acho que eu não lembro assim. Ela falou, o pai. Aí a Tiago falou, o Tiago é filho adotivo. Desculpa. Sabe o que ela falou? Aham. Cheguei correndo da viagem, peguei o esteto, fui lá, coraçãozinho dele. Anemia profunda. E eu não tinha visto, e o pediatra não tinha visto, ninguém tinha visto. Foi a Antusa que deu o diagnóstico, não é operado. A religião de busca, onde é que estamos? A religião se alimenta do medo. Se alimenta do medo. A espiritualidade faz viver no pensamento. Faz viver no pensamento. A espiritualidade faz viver na consciência. Faz anos que eu venho falar aqui da nossa mente, né? Pensamento, sentimento, memória e consciência. Os grandes portais milenares de pensamento, onde a gente forma as ideias. E a gente vai na memória, a memória tem um contributo milenar também. E a gente liberta os sentimentos, negativos ou positivos. E isso vai na consciência onde está a lei divina. E a consciência filma, registra e vai fazendo, como diz a garotada, a capivara. A capivara já está pronta, de todas as bobagens que a gente fez. Quando você desencarna, já está lá. Você chega lá, você já vai julgado. Você já vai com a capivara pronta. O advogado sabe o que eu estou falando. Né? Consciência. O despertar da consciência. A religião se ocupa com fazer. A espiritualidade se ocupa com ser. A religião alimenta o ego. A espiritualidade nos faz transcender. Isso é o mais importante. Nós temos que transcender. Nós temos que sair das máscaras agora, dos papéis que a gente vive. Tão ridículos às vezes, né? A gente tem um papel para cada evento. A gente nunca é nosso. Por isso que eu sou apaixonado pelo Enneagrama, que me explica os papéis. Eu estudo Enneagrama todos os dias com os dependentes químicos. A gente vive papéis, né? De um teatro exterior. Então, aqui no centro, a gente está no papel de espírito. Lá para os meninos, eu falo. Aí você vai para o prostíbulo, papel de prostituto. Você desce para a biqueira, papel de drogado. Eles ficam impressionados porque essa é a realidade deles. Mas a nossa também. No centro espírita a gente não tem um comportamento espírita. E quando a gente vai no campo de futebol, qual é o papel? Quando o coitado do juiz entra, quando aparece o juiz, a gente já elogia a mãe dele. E a gente se acha no direito de fazer isso. E faz infantilmente. Cansei de fazer. Eu fiz uma maldade uma vez, em Porto Alegre, num estádio. Entrou a polícia com os cães. E eu tenho um assobio, esse assim, fortíssimo. Eu era estudante de medicina. Não tinha noção de nada. Quando eu vi aquele monte de cães belíssimos entrando, eu comecei a chamar os cães lá de cima. 1 minuto depois o estádio inteiro fazia isso. Tiveram que tirar os cães. E os caras olhavam para mim e eu estava orgulhoso lá. O coitado do cabo, do sargento, do soldado, deve ter olhado e falado assim: quem foi o idiota que fez isso? Eu devia ter dito: feio. Olha que absurdo. Os cães ficaram doidos. Eu chamava, né? Eles latiam. E eu achava interessante porque eles olhavam para lá, e eles olhavam para mim. Cão é cão, né? Cão chama cão. A religião nos faz renunciar ao mundo. A espiritualidade nos faz viver em Deus, não renunciar a Ele. Isso aqui me lembra uma reunião mediúnica, uma freira que se comunicou. E a dor dela era a seguinte: eu renunciei ao mundo, fiquei numa cela, numa clausura, orando a vida inteira. E tenho noção de que saí do corpo e Maria não estava me esperando. Renunciou ao mundo,
orou a vida inteira e ilusoriamente achava que, ao sair do corpo, que ela tinha noção, seria recebida por Maria. Maria não estava lá. Eu falei para ela, mas o que você fez? Eu fui cruel com a coitada. A obra, qual é a obra? Minha filha, fé sem obras. Ela falou, mas eu tenho fé. Mas e as obras? O que se levou nas mãos? Nossa, eu me arrependi, porque ela não levava nada. Não levava nada. A gente tem que ter muito cuidado, né, com o espírito de sofrimento. Por isso que, graças a Deus, nós já há 40 anos saímos do título da reunião mediúnica de doutrinador. Olha só que petulância, que arrogância. Doutrinador. Quer dizer, você doutrina o Espírito, o Filho de Deus. Quem é você para doutrinar? Quem é você? Nós somos, na melhor das hipóteses, nós fazemos um diálogo. E a gente tem que ter a noção de que tudo aquilo que aquele Espírito fez, está fazendo de coisas reprováveis, a gente já fez. Estamos no mesmo barco. A religião é adoração, a espiritualidade é meditação. A religião sonha com a glória e com o paraíso. Nós, do nosso jeito, sonhamos com o nosso lar. Aí a gente acorda no umbral. A espiritualidade nos faz viver a glória e o paraíso aqui e agora. É vivermos o aqui e o agora. Temos a alegria de viver. Quando desperta a consciência, o que é? O que é despertar a consciência? A alegria de viver, de se sentir filho de Deus. Pronto, não precisa mais do que isso. Você não precisa saber. Então, a felicidade, perguntaram para Kardec, Kardec pergunta para os espíritos: o que é a felicidade para os espíritos elevados? O conhecimento de todas as coisas. Então, na época, quando eu li isso, há muitos anos, eu falei assim, nossa, o conhecimento. Então, eu quero conhecer a física quântica, as galáxias, eu quero conhecer o universo, e a gente vai estudar e tal. Errado. O conhecimento de todas as coisas é viajar para dentro de você e conhecer todos os íntimos quintais, como diz o Plínio de Curitiba. Os nossos íntimos quintais que são desconhecidos por nós. Nós viajamos para fora, nós viajamos numa fuga, estamos numa eterna fuga. A gente chega em casa agora e já, liga televisão, e a gente vai ver o planeta, vai ver o brilho, e vai ver, tá vendo? Só não pode ver aquele time, né? Porque não pode. É brincadeira. Ilusão. Fantasia. Já pensou se um espírito elevado chegasse assim e falou, o que você mais gosta? Eu gosto de ver de 11 caras de calção correndo atrás de uma bolinha. E o que eles fazem? Eles botam aquela bolinha dentro daquele quadrado lá. E aquele de preto lá? Aquele de preto fala se está certo ou errado. Eu não sei se xingam eles. Meu Deus, como a gente é infantil? E a gente se mata por isso. Lá no Allan Kardec, o Galindo me convidou uma vez, há muitos anos, e eu falei de adolescência, e eu falei de conflitos, uma série de coisas, não me lembro bem o tempo. Quando eu saí, estava encostado no meu carro, um senhor forte, mais forte, quase que não entrou no carro. O senhor me dá uma carona? O senhor vai pela rua tal, e eu moro ali. Pois não, entra aí, eu tinha visto ele lá sentado lá. Não, entra aí. Ele falou assim, o senhor é amigo do Galindo? Sou. O senhor tem conversado com ele? Eu falei, nossa, faz anos que eu não converso com ele. Somos amigos. Foi a Leda que me convidou para vir fazer a palestra e tal. Ele falou assim, não, o senhor conversou com ele essa semana. Não conversei não, senhor. Não, o senhor conversou com ele. O senhor está insistindo com ele, por dizendo que eu não conversei. Eu sou um velho que não minto. Ele falou, o senhor contou a minha vida aí na frente. Eu contei a sua vida, sim. Falando das fantasias, das coisas. Por que, meu senhor? Eu sou chefe da torcida organizada do Londrina. E o nosso sonho é sair daqui a Maringá e ver se a gente mata um ou dois. A pau. O senhor está brincando comigo? Ele falou, não, estou falando a verdade. Por isso que eu estou aqui no centro espírita.
Porque eu me dei conta que eu sou um monstro. Olha só. O que é o argumento espírita evangélico? O despertar da consciência. Né? Quer dizer, quem fez isso para nós foi o Divaldo, com aquela capacidade enorme de mexer nos nossos conteúdos, a Joana de Anjos, Emmanuel, Chico, né? E entre nós agora, nós temos que fazer um com o outro, né? E te olha, como diz o inglês, entre nós. Porque o Divaldo já passou dos 90. Eu tirei uma foto com ele a última vez que ele veio aqui, e alguém falou assim, isso é uma foto para a posteridade. E ele, por incrível que sabe, meu nome, né? Ele falou assim, doutor Júlio, nós já somos a posteridade. Eu não concordei com ele. Eu sou um garoto perto dele. A religião sonha com a glória e para a espiritualidade nos faz viver aqui agora. A religião vive no passado e no futuro, a espiritualidade vive no presente. Nós temos que viver o nosso presente, um dia só por hoje, como dizia o pessoal do ENEM. A religião clausura nossa memória. A espiritualidade liberta a nossa consciência. Essa é a grande missão da doutrina espírita. O despertar das consciências. A religião crê na vida eterna. A espiritualidade nos faz conscientes da vida eterna. Nos faz conscientes de que nós somos espíritos, ora encarnados, ora desencarnados. Viver como espírito é o que a doutrina espírita pede de nós. Viver como espírito. Você não é daqui. Você está de passagem aqui. Passar pelo mundo sem ser do mundo. Sem ter os apegos que nós temos. Nossa, meu Deus, mas como é que eu vou me livrar dos meus apegos? Como é que eu vou me livrar do futebol? Como é que eu vou me livrar quando passa uma BMW e eu não tenho dinheiro para comprar uma BMW, que é uma Brasília muito velha, e sonho com uma BMW? Apego, fantasias, né? Então, como é que nós vamos resolver isso aqui? A espiritualidade nos faz conscientes da vida eterna. Sabermos, ora encarnados, ora desencarnados. E nós somos tão infantis que a gente acha que 100 anos é muito. E é assim, ó. Você quer ver como é? É assim? Lembra quando você tinha 5, 6 anos, jogava bola no campinho, 5, 6 anos e estava brincando de boneca? Quando que foi isso? Ontem. Quando que Jesus esteve entre nós? Ontem. O Hubble e agora o James Webb detonaram a ciência astrofísica, olha só como é que diz. Porque se dizia que o Big Bang era 13,9 bilhões. Lei, ciência. O James Webb já passou de 20 bilhões. Impossível. E o Big Bang já estamos descobrindo que teve mais de um. Teve um para cá e um para lá, e não sei o que. E a ciência, a astrofísica está ridicularizada com esse telescópio. Já pensou daqui a 100 anos? Se um que subiu agora e está olhando de longe, já pensou daqui a 100 anos com a tecnologia? Tá? Então, o nosso planeta tem 4 bi, isso não vai mudar. Nós saímos da caverna há 5 milhões. 5 milhões. Hominídeos. É importante que o pessoal... Mas a gente veio do macaco, a gente não veio do macaco. O Darwin nunca falou isso. Nós tivemos um ancestral comum. Os hominídeos, na África, tivemos um ancestral comum, que se derivou numa linha dos hominídeos e dos grandes símios. O ancestral é que foi comum. Quem nunca estudou Charles Darwin diz isso aí. E isso é causa de polêmica. Então, para os filhos da gente, tem que falar essas coisas. Nós temos que falar no criacionismo. O criacionismo o que é? Dá tanta briga nos Estados Unidos. O criacionismo é a mão de Deus. Então, Kardec uniu as duas teorias. O evolucionismo e o criacionismo. No momento que a mônada celeste desce, o princípio espiritual desce sobre a terra. Foi trazido pelos, como disse o grande filósofo, eram os deuses astronautas. Foram eles que trouxeram. Eles trouxeram o princípio espiritual para o planeta Terra. E Jesus esteve entre nós
há somente 2000 anos. Então foi ontem. E você era criança brincando lá de boquinha? Ontem. Onde é que está? A religião crê na vida eterna. A espiritualidade nos faz conscientes da vida. Nós temos que ter consciência que somos espíritos. A maior bandeira de Jesus. Antigamente eu fazia essa pegadinha, mas aqui o pessoal não vai cair na minha pegadinha, né? Eu falava, qual é a principal bandeira de Jesus? A imortalidade. Todo mundo fala, o amor. Então, as boas novas e as velhas, e as boas velhas. A nova mais importante, a imortalidade. Ele falou, eu serei levantado nas traves e voltarei 3 dias depois. E voltou. Aí deram outro nome, inventaram outra história. Meu Deus, não, a imortalidade. Quando ele conversa com Moisés e Elias, ali ele estava colocando o primeiro princípio da doutrina espírita. Para mim, a doutrina espírita foi instalada no planeta Terra por Jesus, no Monte Tabor. A partir daí, todos os postulados espíritas ele foi trazido. Aí veio a Idade das Trevas, vieram séculos que se esqueceram, precisou mandar um apóstolo chamado Kardec para rever tudo isso. A religião promete para depois da morte. A espiritualidade é encontrar Deus em nosso interior durante a vida. Então, este homem aqui, esse padre aqui, tem um grupo em São Paulo que estuda a obra dele dentro da Igreja Católica, e nós convidamos uma dessas pessoas, um movimento interreligioso que nasceu na Associação Médica. Depois um paciente meu da UEL, da Rádio UEL, falando comigo, eu falei, traz o... não teve dúvida, ele trouxe. O rapaz veio aqui, deu uma aula, uma chácara para nós aí, maravilhosa, contando a vida do padre Pierre Teilhard de Chardin, que é um baluarte. Né? A gente tem... Por que nós temos que ter esse tipo de orientação? Porque seremos chamados a conversar principalmente com os não espíritas. Entre nós, né, é uma coisa que a gente acostuma a viver no nosso núcleo. Eu todos os dias enfrento 30, 40 dependentes químicos com formação, uns católicos, outros evangélicos. Né? Raramente hoje tem um espiritual. O resto não é. Então nós temos que falar de espiritualidade, nós temos que falar do Evangelho de Jesus sem sermos doutrinários. Mas nós temos que colocar os postulados modernos de Kardec, para a gente fugir do que eu comecei a falar, a agonia das religiões, porque eles estão descontentes com o culto religioso, eles estão descontentes com aquilo, porque são muito inteligentes. Eu não conheço nenhum dependente químico burrinho, são todos muito inteligentes, eles têm uma pineal enorme virada para cima. Quando eles entendem a pineal deles, nós temos que ir por esse lado da ciência. O Dr. Sérgio Filho de Oliveira nos ajuda a entendermos a pineal, que é a glândula da mediunidade. Quando eles se entendem seres com uma pineal gigantesca, que vira a palavra do lixo, que é a mediunidade deles, atormentada, independente que é um médium atormentado, que precisa de ajuda. Então, dependência química, pessoal, é tema para centro espírita. Porque os psiquiatras classificam como esquizofrenia. Os religiosos de plantão classificam como endemoniado. E quem que ajuda esse coitado? Ninguém. Preconceito. Ou são tratados com tarja preta para esquizofrenia, ou são execrados dentro da família e dos templos religiosos do mundo, como a escória da humanidade. Eu tinha uma briga séria com um colega meu, médico, me odeia até hoje. Me encontrou na frente do evangelho e falou: pô, você está cuidando de bandido agora? Da onde que você tirou esse negócio de cuidar de bandido? Tem que matar tudo. Eu olhei para ele e falei assim: chega em casa e rasga o diploma do Hipócrates. O juramento de Hipócrates você tem? Rasga, cara. Para ganhar inimigo, né? Então nós temos que matar tudo.
Então, a noção de boa parte da medicina, da psiquiatria, da psicologia é essa. Preconceito. E o que eles são? Médiuns. E o lugar de médium é aonde? Na casa espírita. Porque ele não vai ser entendido nas outras religiões, nos outros templos. Ele é um endemoniado. Assim como não se fala o nome do suicida na missa, porque ele está no inferno. Eu tive uma irmã de um paciente que falou assim: o meu irmão vai para o inferno. Católica fervorosa. O meu irmão vai para o inferno. E eu falei: e eu que sou espírita? O senhor também. Então isso é tema para nós. Nós temos que abrir núcleos de estudo sobre dependência química, como nós abrimos núcleos de estudo sobre aborto, sobre suicídio. Ora, o dependente químico é um suicida. É um suicida em potencial. Hoje, tarde da noite, o André me ligou e falou: pai, eu estou aqui com aquele fulano, aquele menino assim, eu não lembro dele, que tacou fogo nele mesmo, durante o uso de droga. Estou levando ele para a clínica. Na metade do caminho, ele pulou do carro. Então, isso é tema para nós. Então, o que eu espero de vocês é que a gente, com esses temas aqui, vocês se motivem para estudar aquilo que chegou a hora. Nós temos que despertar as nossas consciências e trabalhar aquilo que nos religa. Nós temos que religar-nos, porque senão nós somos arvorezinhas plantadas no deserto, que não é regada, não tem chuva, não tem água, não tem alimento. O religar da fonte da vida, que é Deus. Mas nós temos que ter um vocabulário e umas expressões para as próximas gerações que estão chegando aí. Para aqueles que não são espíritas. Conversar entre nós, espírita com espírita, a gente já sabe disso aí. Agora, conversar com as pessoas que estão em dor, em dificuldade. Ontem eu conversei com um no restaurante, fui com o Delcio lá na inauguração da filha dele e tal, e um senhor lá, na busca, na procura, indo para mil lugares. Eu falei: posso lhe dar um livro? Claro, só me dá. Eu vou mandar um livro, senhor. Como é que é o nome do livro? O Evangelho segundo o Espiritismo. Traz que eu vou ler. Então, a dor daquele homem, a busca dele, buscando em fantasias, buscando em medicamento, buscando em filosofias, buscando na ciência. O que precisa? Espiritualidade. Religar. Eu agradeço o carinho de vocês, a vibração de vocês, o amor de vocês. Um bom dia a todos.